Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de... Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de iniciar nossa entrevista falando em nome do Instituto Santos Dumont, né, sobre a honra que nós temos, né, que nós sentimos em receber esses convidados, né, que realizam um trabalho tão importante para a nossa sociedade, né, para a sociedade brasileira. E em um momento em que nós, alunos do 8º ano e professores, estamos realizando uma discussão muito grande sobre o papel, né, do cidadão como protagonista social. Então, agradeço a presença de todos os estudantes aqui. Agradeço também a presença da direção, da coordenação, que a professora Thelma, ela vai estar presente logo após o atendimento. E também agradeço todo o apoio, né, do trabalho da professora Cristina, que foi fundamental para que esse momento acontecesse. Tanto colaborou, né, para a realização do nosso trabalho. E as demais colegas que também estão aqui presentes, professor João. Temos outros professores aqui também da escola presentes para ouvir a todos vocês. Para agradecer essa ilustre presença de vocês dois, né, nossos convidados, gostaria de pedir licença a todos para ler um pequeno texto que fala sobre uma experiência pessoal diante do trabalho da Fundação Roberto Marinho. Pois no ano de 2010, a minha mãe e a minha tia participaram do Travessia, fizeram parte de uma turma do Travessia. Então, para quem não sabe, o Travessia é um dos projetos da Fundação Roberto Marinho lá em Pernambuco, né? E as duas fizeram um textinho que eu gostaria de ler para vocês. E elas disseram assim: entrar para o Travessia na nossa vida adulta foi uma opção atrativa para nós. Inicialmente, com uma possibilidade de socialização, proporcionando novas experiências ao sair de casa todos os dias e trabalhando nossa autoestima, ao nos arrumarmos para as aulas e também por sermos capazes de alcançar novas oportunidades. Acabou se tornando uma bela jornada de conhecimento, onde visitamos conteúdos que estudamos mais novas e também trazendo novos aprendizados. Criamos laços que levamos para a vida inteira e vivemos momentos que fizeram os meses de travessia valerem a pena. Então, boa tarde a ela, que é filha da terra, nascida e criada em João Pessoa, formada em psicologia, com pós-graduação em antropologia e desenvolvimento cognitivo e funcionária da Fundação Roberto Marinho há 16 anos, Karen Lucena. E toda emocionada aqui, minha gente. A pessoa já começa chorando, olha só. Boa tarde, gente. É muito bom ver o fruto de toda a dedicação e todo o trabalho da gente, assim. Que bom. Boa tarde. E boa tarde a ele, que nasceu no interior de São Paulo, mas reside no Rio de Janeiro há muito tempo, formado e pós-graduado em História, com doutorado em Educação pela PUC do Rio, professor do curso de Design da PUC do Rio na habilitação de mídias digitais e é também gerente-geral do LED, Laboratório de Educação, responsável por todos os projetos de educação da Fundação Roberto Marinho. É com enorme gratidão que eu passo a palavra para João Alegria. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Como eu disse para a Karen, sempre a gente tem espaço na nossa vida para poder conversar com as pessoas mais novas. Elas são sempre mais interessantes e inteligentes do que nós. Então, para mim, aqui é uma oportunidade estar aqui com vocês, encontrar essa turma de estudantes aqui, que eu tenho certeza que é maravilhosa, e poder dialogar um pouco, né, sobre o que a gente faz, sobre a importância da participação de todos, como o Carol estava dizendo, e sobre como é fundamental que cada pessoa tenha um compromisso consigo mesmo, né, e com os outros ao seu redor, para que tudo no mundo avance de uma maneira boa, né. Então, poder compartilhar um pouco disso com vocês para mim, sim, um momento de prazer e de alegria, tá bom? Muito obrigada. Então, eu já quero começar
explicando, né, para as outras pessoas que estão aqui presentes, que as perguntas que serão feitas durante essa entrevista foram perguntas elaboradas pelos estudantes do 8º ano, que eles mandaram anteriormente para nós na plataforma, certo? E é de interesse deles todo o assunto que nós iremos tratar hoje, tá bom? Então, as perguntas aqui foram todas elaboradas por eles. Então, eu já começo fazendo uma pergunta direcionada aos dois, né? A Karen Lucena e a João Alegria, que eles perguntaram como é trabalhar em uma organização não governamental, nesse caso, sendo a fundação, né? E qual o sentimento de vocês ao ver essa realização desse trabalho? Pode falar, Karen. Então, gente, eu acho que, acima de tudo, é você ter convicção do trabalho que você busca promover. É uma tentativa de auxiliar num processo de transformação social, sabe? De contribuir com um mundo melhor. Um mundo mais justo, mais igualitário, onde as pessoas tenham mais direitos iguais, menos exclusão. A gente lida diretamente com esse público, com pessoas que estão excluídas de uma oportunidade educacional, muitas vezes, e a gente trabalha nessa busca de uma construção em rede. Eu acho que isso é muito legal também, ninguém faz nada sozinho, né? Então, essa construção em rede, buscando um mundo melhor, essa emoção que Carol acabou de ler, né, aí o texto com um resultado de um trabalho nosso e que toca a gente tão profundamente, é ter a certeza disso, de que a gente pode sim transformar vidas a partir de uma oferta igualitária. Então, meus caros colegas, eu diria para vocês que trabalhar numa ONG, né, hoje em dia a gente chama de Organização da Sociedade Civil, né, OSCE, né, na verdade, é bem parecido com trabalhar numa outra empresa, tá? A gente tem carteira de trabalho, a gente recebe salário, a gente tem que comparecer lá no horário de trabalho todos os dias. É bem parecido, tá? Não é nada assim muito diferente, não. Você tem todas aquelas questões que, enfim, as pessoas que trabalham em qualquer tipo de empresa, né, também tem. Mas eu acho que a grande diferença é que ao invés da gente estar assim, fabricando algum produto, por exemplo, ou prestando algum serviço, sei lá, por exemplo, um laboratório de exames clínicos, onde o cara fica lá vendo se o seu sangue tá bom, sabe assim? Não é muito isso que a gente faz, né? O nosso trabalho numa organização da sociedade civil, ele está voltado para alguma causa, para alguma grande missão, ao redor da qual aquela empresa toda se organiza, né? Então, por exemplo, no caso nosso lá da Fundação Roberto Marinho, nossa grande causa é trabalhar pela educação. Então, e não só assim para a educação de uma maneira muito genérica, né? A gente está principalmente preocupado com as pessoas que, por alguma razão que não dependeu muito delas, acabaram não podendo continuar na escola ou se atrasando muito na escola, né? Então, várias pessoas vivem essa situação na vida delas, algumas chegam até a vida adulta, até serem, sei lá, avós, sem terem terminado de estudar a educação básica até o 3º ano do ensino médio, por exemplo. E esse imagino eu, um caso similar ao que a Karen contou para a gente, né, da família dela, mas essas pessoas, seria muito importante que elas voltassem a estudar, por exemplo, que elas completassem a sua educação, que elas continuassem, que elas fizessem uma faculdade, por aí vai. Isso considerando os adultos, né, mas a gente também trabalha com jovens mesmo, que se atrasaram no processo escolar, né, então, que tiveram uma situação de ter uma repetência vários anos, né, foram se desencaixando, se afastando dos colegas, né. Então, a gente está preocupado com a educação, mas principalmente com essas pessoas que acabam, por alguma razão, sendo deixadas para trás. Então, a gente vai tentar puxá-las de volta no processo. A diferença principal, portanto, de quem trabalha numa ONG é que ele trabalha muito por uma causa coletiva, para o bem das pessoas, principalmente isso.
E de fato, João, depois do Travessia, a minha mãe e minha tia, ela buscaram depois novos cursos, fizeram curso de português, fizeram curso de inglês, então foi de fato abriu as portas para elas. E seguindo aqui nas perguntas, acho que já começando algumas polêmicas, eles perguntaram se você acredita que o programa Aprendiz Legal, onde os participantes vão estudar e trabalhar, se isso poderia atrapalhar nos estudos. Entendi. Eu acredito que não. Eu vou explicar por quê. Primeiro, quando a gente fala, no caso foi citado aí o aprendiz, né? Existe uma lei no Brasil que é a lei da aprendizagem, ou seja, que a partir de uma certa idade, não é para crianças, não é para pré-adolescentes, né? A partir de uma certa idade, 16 anos, quando a pessoa já está lá no ensino médio, ela poderia viver uma situação que é de estudar, a mesma coisa que todo mundo estuda na escola, o que a gente chama de educação básica regular, certo? E ela, além de estudar isso, poderia fazer algum tipo de formação profissional, ou seja, aprender algum tipo de profissão, vamos dizer assim, e aprender esta profissão de forma combinada, parte já trabalhando e parte só estudando, né? Então, no modelo da aprendizagem, no modo que a lei orienta que seja feito, um jovem, ele trabalha de forma associada aos estudos, e nunca diferente disso. E eu acho que isso é uma experiência muito interessante. Na verdade, eu até diria mais para vocês. Em geral, quando a gente pensa assim, trabalho, as pessoas que trabalham, ou tem um dia que eu vou ter que trabalhar, alguma dessas coisas, a primeira vem à nossa mente um certo sentimento de que trabalhar é uma coisa, por exemplo, muito diferente de estudar e de aprender, ou de se divertir, né? Que, portanto, vai ser uma coisa que eu vou ter que fazer, mas, de repente, se eu pudesse mesmo escolher, de repente, eu nem faria, né? Vem um pouco esse sentimento, mas eu acho bacana falar para vocês pensarem numa outra dimensão, que é assim, o trabalho, quando a gente trabalha, muitas vezes, é uma forma de realização pessoal e profissional, e ele é também uma forma da gente aprender. A gente aprende quando a gente pratica as coisas, e não só quando a gente estuda em livros ou em outros materiais, né? Ao fazer as coisas, a gente tem a oportunidade de pensar sobre esse fazer, de não estar gostando muito do que a gente fez, de tentar fazer melhor, de ir estudar mais para fazer melhor, e ao fazer eu descubro certas coisas que eu não sabia, e eu aprendo com aquela prática, né? Então, trabalhar também é uma forma de aprender para toda a vida, né? Então, eu acredito que a experiência de estudar uma profissão e trabalhar ao mesmo tempo, sendo jovem, é uma experiência muito interessante, e eu defendo bastante que isso aconteça. Vamos trabalhar, pessoal. Deu para perceber que eles perguntaram também bastante, né? Eles tiveram bastante interesse com relação ao início da Fundação Roberto Marinho, né? Sobre a sua fundação, sobre o intuito do criador em fundar essa instituição. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre esse início, sobre essa origem da Fundação Roberto Marinho. Isso. Então, a Fundação Roberto Marinho tem esse nome, né? Fundação Roberto Marinho. Então, já dá para imaginar que tem um sujeito chamado Roberto Marinho que pensou em criar essa fundação, né? De vez em quando, uma pessoa assim resolve criar uma fundação e põe o seu nome. Daqui a uns dias vocês vão ver a Fundação João Alegria. João Alegria. Né? Vai ser mais divertido que Fundação Roberto Marinho, mas assim, lá atrás, né, há mais de 40 anos, então já faz um bom tempo, né,
o Roberto Marinho, que era um senhor aqui do Rio de Janeiro, importante, dono do Grupo Globo e tal, né, do Jornal Globo, da TV Globo, resolveu criar essa fundação. Essa fundação, ela, lá no início, quando ele resolveu criar essa fundação, ele pensou em dedicar a fundação a trabalhar com duas coisas, assim, com educação e cultura, tá? Duas áreas que ele gostava muito. E na parte de cultura, a fundação tem uma história muito importante. Ela tratou da restauração de prédios históricos no Brasil, reformou igrejas, reformou outras edificações, né? Sim. E ela até hoje desenvolve projetos nessa área, tendo até construído museus, né? Hoje os mais conhecidos são o Museu da Língua Portuguesa, que fica em São Paulo, e o Museu do Amanhã, que fica aqui no Rio de Janeiro. Depois vocês podem ver as fotografias na internet, são bem bonitas. E além disso, né, ela também sempre pensou em trabalhar com educação. Trabalhar com educação de que maneira? Principalmente desde o início, pensando nessas pessoas que ficavam para trás, tá? Então, desde lá 1970 e pedrinha, tá? Antes dos pais de vocês nascerem, né? Já existia uma coisa chamada telecurso. Passava o programa na TV e você comprava o livro na banca de revistas, que já nem quase existe mais. Então, você assistia o programa na TV e estudava em casa nos livros que você comprava na banca, entendeu? Depois você fazia uma prova parecida com o Enem, sabe? E você conseguia o seu certificado, né, de conclusão da educação básica. Naquela época tinha um nome horrível essa prova se chamava-se Madureza. Olha que coisa horrível que se chamava, né? E desde então a Fundação tem trabalhado com esses projetos. O desejo principal do Roberto Marinho, de trabalhar com educação e cultura, era de a gente, na Fundação, pensar as soluções, né, entender os problemas, pensar projetos, mas que depois esses projetos pudessem ser compartilhados, tá? O desejo deles sempre foi esse, pudessem ser multiplicados, realizados por várias pessoas, por muito mais pessoas que a própria Fundação Roberto Marinho. Por isso, na Fundação tem sempre uma preocupação nossa, assim, com publicar livros que contam o modelo que a gente está usando, que registram a nossa experiência, para que outras pessoas possam ter acesso e também fazer os seus projetos, tá? Outra pergunta que acredito que boa parte dela vocês já vem falando, quando eles perguntam sobre diretamente a atuação da Fundação na questão da educação. Eu acredito que vocês podem falar bastante sobre o momento atual em que vivemos, na educação em especial. E essa sua fala demonstra também de que a Fundação ela já estava falando em educação à distância, muito antes até da gente pensar em educação à distância. Né? Isso. Educação à distância sempre teve, sim, nos fazeres da Fundação Roberto Marinho, tá? Eu fiz educação à distância, tá? Quando eu era adolescente. Eu fiz uma educação à distância que era muito comum na nossa época. Eu fiz o curso de radiotécnico do Instituto Universal Brasileiro, tá? Era um jeito muito engraçado de fazer educação à distância. Vocês iam morrer de rir. Era por correspondência. Chegava uma carta no correio com o primeiro capítulo do livro, só o primeiro capítulo. Aí você estudava aquele primeiro capítulo, fazia um teste no final, dobrava aquele papel e mandava a carta de volta. Aí a pessoa lá, alguém corrigia aquele seu teste, mandava uma segunda carta com o segundo capítulo do livro. Então você ia estudando dessa maneira, tá? E de vez em quando chegava uma caixinha com várias coisas para a gente experimentar. Porque como era um curso técnico, você ia aprender a montar um rádio, consertar um toca-discos, né? Então chegava uma caixinha com uns equipamentozinhos para você fazer algumas estrepulias em casa, que era muito bom. Então eu tinha minha própria oficina em casa. E hoje os Fab Labs estão super em moda, né? Mas lá nos anos 70 a gente já tinha isso com o Instituto Universal Brasileiro.
E a Fundação Roberto Marinho, de fato, ela tem uma grande experiência nisso. Nós temos um acervo, né, uma coleção, uma biblioteca muito grande de materiais, né, de vídeos, de livros, de textos, de coisas que podem ser utilizadas para a educação em várias etapas de educação, né, desde as crianças até os adultos, né, e a gente atuou demais agora nesse momento, sabe, Carol e colegas? A gente compartilhou materiais, trabalhou com secretarias de educação, tem ajudado na formação de professores, para os professores ficarem mais à vontade com as câmeras, né, e com esse contato digital. Temos também ajudado estudantes, a gente criou umas classes que as pessoas podem se inscrever para ter um reforço escolar na internet, sabe? Então, a gente fez vários tipos de ação, usando os materiais que a gente já tinha, que a gente sabia que seriam importantes agora, e continuamos fazendo. Hoje mesmo, aqui antes do nosso encontro, eu estava falando com o pessoal de Teresina, da Secretaria Municipal, olha aí, para ceder materiais para eles. Então, assim, muitas coisas acontecendo e a gente sempre engajado nessas histórias, tá? Você quer falar alguma coisa, Karen? Não, queria lembrar, uma das ações que a gente ampliou e fortaleceu nesse período foi o CDF também, né? Que Carol, a professora Carol, formou uma turma, criou desafios, João, e fez uso dessa ferramenta. Não foi isso, Carol? Fiz sim. Não foi com essa turma em específico que estamos falando agora, mas foi com a turma do 7º ano. No período em que estávamos de férias, e que fomos pegos de surpresa, tivemos quase uma férias compulsória. Então, eles ficaram, né, professora, a gente está entediado, né, o que a gente vai fazer na quarentena? Eu fiz, espera aí, vamos fazer desafios. Aí fui propondo alguns desafios, entre eles foi uma sala do CDF. Ótimo. Isso aí. Aproveitando que estamos falando sobre a atuação no Brasil, gostaria de perguntar a vocês em quais estados a Fundação ela está presente, né? Em quais estados ela atua e se há alguma mudança do passado para agora, da quantidade de estados. Se a gente pegar todos os nossos projetos de educação, nesse momento a gente está presente em praticamente todos os estados brasileiros, tá? De diversas maneiras, tá? Então, sei lá, você tem, por exemplo, o estado de Pernambuco, um projeto que a Karen trabalha bastante, que é um projeto que tem mais de 10 mil alunos envolvidos e que é para essa correção de fluxo, como a gente chama, ajudar o estudante a chegar no ano que corresponde melhor à idade dele, né? Combater a distorção, né, João? Combater a distorção idade e ano, né? Isso. Mas, além desse tipo de projeto, se eu pensar aqui, nós temos hoje, por exemplo, projeto de educação de jovens rurais para atuarem no campo, né, com as suas famílias, no Amapá, no estado do Pará, no Centro-Oeste, sabe? Temos um projeto de educação de adultos com comunidades quilombolas em Goiás. Então, assim, é uma quantidade muito grande e muitas maneiras de atuar pela educação, né? Estamos em todos. Eu acho que ao longo desses 40 anos, passamos por todos eles, estamos em todos. Eu mesma tive a oportunidade de morar um tempo em Brasília, a partir do trabalho com a Fundação, exatamente no trabalho de correção idade e ano, com os estudantes. Um outro período morei em Manaus, no Amazonas, também fazendo um trabalho lá. E minha mãe disse que eu realmente nasci para ser cigana, e graças à Fundação eu consigo ter isso na veia. E sobre o trabalho aqui na Paraíba, da Fundação? Do projeto. Então, nós tivemos aqui um projeto chamado Alumbrar, e foi uma parceria com o governo do estado, onde salas de aulas foram oferecidas aos estudantes que tinham essa diferença entre a idade que tinha e a série que estava cursando,
com o objetivo de fazer com que ele adiantasse o seu estudo para entrar no ensino médio com a idade correta. Então, ele durou de 2014 até 2018. A gente tinha salas de aula no estado inteiro, né, em todas as regiões que vocês imaginarem da Paraíba, a gente tinha o projeto, atendemos mais de 12 mil alunos nessa perspectiva, e foi uma experiência muito rica, porque a gente trabalhar para o Brasil é muito bom, mas trabalhar para o nosso povo é melhor ainda, né, minha gente? Então, fazer esse trabalho aqui, ao longo de todo esse tempo, eu sempre ficava, nossa, a gente tem um índice tão grande na Paraíba de distorção, de pessoas que estão excluídas, sem ter acesso à escola, com qualidade, e eu queria tanto desenvolver, então, quando chegou a oportunidade, foi algo realmente gratificante demais, se envolver e ver um trabalho que foi tão competentemente desenvolvido pelos parceiros, tanto pela Fundação como pelo governo do Estado também, porque só um ou outro trabalhando sozinho, nessa perspectiva, não alcançaria o resultado que a gente alcançou. Então, a gente tem hoje estudantes que estavam fora de sala há 4, 5, 6 anos, repetindo a mesma série, que agora estão no ensino médio, numa escola técnica, que já devem ter concluído agora, esse ano devem estar concluindo, né, se essa pandemia aí permitir. Enfim, foram transformações de vidas para eles e a gente vai se transformando também nesse processo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de ler na íntegra, porque eu achei incrível, quando eles perguntaram assim: como vocês relacionam a educação com a tecnologia para aqueles que com menores condições socioeconômicas? Olha só, eu sei que muitas vezes, né, essa é uma questão muito desafiadora, a gente tem que pensar criticamente sobre ela, não é? Nesse momento de pandemia, que nós estamos aqui podendo ter um encontro com os estudantes nessa sala virtual, né, muitos outros estudantes e famílias não têm conectividade, né, como a gente diz, não tem como se conectar para poder participar de atividades como estas, né? E aí, essa é uma questão muito grave, realmente, que ajuda a gente a ter consciência, e todos nós precisamos ter consciência, vocês precisam ter consciência, de que o nosso país, ele é muito desigual, como a gente diz. Muitas pessoas, nós temos muitas pessoas numa condição de vulnerabilidade social, né? Pobres, que não conseguem, apesar de trabalharem muito, de se esforçarem muito, terem condições adequadas, né, para sobreviver. A gente está falando muito atualmente de conectividade, mas muitas vezes as pessoas não têm nem água na casa delas, encanada, nem uma instalação sanitária, um banheiro para elas utilizarem direito, né? Então, é uma situação extremamente grave, tá? Quem precisa ter consciência mesmo, essa pergunta foi muito importante. Dentre outras, eu adorei todas as perguntas, tá? Então, parabéns. Mas, eu, apesar disso tudo, quero ponderar com vocês o seguinte: não existe apenas uma tecnologia, e nem todas as tecnologias são tecnologias digitais, tá? Mas existem alternativas de tecnologia que a gente pode explorar para tentar colocar todas as pessoas no mesmo barco, no mesmo conjunto, entendeu? Então, vamos supor, na minha cidade, nós temos uma unidade escolar aqui na Fundação Roberto Marinho, e nossos estudantes têm muita dificuldade, eles não têm muito acesso à internet, mas eles conseguem usar o WhatsApp muito bem, tá? Então, nós estamos fazendo coisas muito bacanas usando o WhatsApp, que é de graça para todos e que a gente consegue distribuir materiais e fazer grupos de estudo e fazer interações que são muito legais. Então, apesar da realidade que é o fato das pessoas não terem conectividade e serem desiguais, mesmo assim a gente é capaz de encontrar alternativas de tecnologia para ajudar as pessoas, tá bom? Eu queria socializar uma experiência de um município, até em Pernambuco, que o secretário de Educação fez esse mapeamento para verificar como que conseguiria atender os estudantes em suas casas, e o mapeamento apontou que quase 70% não tinha acesso à internet, a uma tecnologia mais avançada. E aí, qual foi a opção que ele teve? Eles não têm isso, mas eles têm rádio em casa.
Então, eles estão fazendo programas de rádio com as aulas. As aulas estão sendo transmitidas a partir do rádio, né? Que para algumas pessoas a gente pode pensar com que é uma tecnologia já ultrapassada, muitas pessoas não têm mais em casa, mas em muitas casas a gente encontra aquele radinho ali todo dia ligado, a dona de casa arrumando sua casinha, né? E aí estamos todos em casa, então foi a opção que ele conseguiu atingir um número maior de estudantes. Então, como o João disse, a gente pode não ter aquela que a gente pretendia, mas tem sempre alguma possibilidade de se fazer a diferença, né? Tem sempre uma alternativa. Tu pode falar, Karen, qual foi esse município? Foi, não sei se foi Pojuca, Carol. Eu vou procurar saber e passo para você. Próximo de Recife. Eu sei que é próximo de Recife. Próximo da capital. E a realidade era essa. É importante que eles percebam isso, né? Que quando a gente fala em acesso à tecnologia, né, dificuldade no acesso à tecnologia de celular, de internet, nem sempre a gente está falando lá do sertão, né, do ambiente longe, não. Às vezes é ao lado da gente mesmo. É isso, né? Do outro lado da rua. No mesmo bairro, isso, na mesma rua. Uma pergunta que chegou aqui no chat foi a seguinte: quais são os projetos da Fundação para o futuro? Sim, quais são os projetos da Fundação para o futuro? Muitos projetos para o futuro. Uma coisa que aconteceu, muito curiosa, que eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte: nós começamos este ano com muitos projetos, sabe? Com muitas ideias, com muitos projetos. Porém, essa história da pandemia trouxe tanta novidade para a nossa vida que a gente percebeu que muitos dos projetos que a gente estava pensando em fazer já não fazia mais sentido nem começar. Vamos esquecer e virar a página e pensar coisas novas, né? Dentre as coisas novas que a gente está pensando, a gente tem pensado muito em como é que fica esse momento que as escolas vão reabrir, a reabertura das escolas. Então, a gente está desenvolvendo vários projetos para essa reabertura das escolas, tá? Pensando em como é que o professor precisa se preparar, como é que a gente pode ajudar as pessoas. A gente tem feito projetos também, muitos projetos bacanas de programas de TV para o Canal Futura. A gente tem, nós vamos, nas próximas semanas, começar um trabalho enorme que é refazer todo o telecurso para uma versão nova, mais contemporânea, que vai ajudar a Karen a arrancar todos os cabelos que ela tem na cabeça. Já está caindo, viu, gente? Trabalho. Então, assim, muitas coisas pela frente aí, tá? Perfeito. E a Fundação, ela realiza os seus projetos sozinhas ou tem parcerias? Essas parcerias, né, que elas ocorram, são públicas, privadas? Nunca sozinho, tá? Sempre em parceria, sempre com mais pessoas, né? Com outras organizações, com outros parceiros. Nós trabalhamos tanto com parceiros públicos, como foi dito na pergunta, às vezes uma rede estadual de educação, uma rede municipal de educação, assim como a gente trabalha também com parceiros privados, né? Muitas empresas patrocinam projetos da Fundação Roberto Marinho, tá? Porque é uma maneira que as empresas têm de possibilitar que algumas dessas ações de educação cheguem até pessoas que precisam com o recurso que aquela empresa investiu, tá? Então, os dois tipos de parceria são bem presentes, tá bom? Tem um educador chamado Paulo Freire, que ele diz que em educação ninguém faz nada sozinho. E é exatamente essa ideia mesmo. A gente não faria nada sozinho. E é essa visão, essa concepção de rede que eu acho que é um dos grandes segredos, digamos assim, do trabalho que a gente desenvolve. A gente tem plena consciência de que a gente precisa dessas parcerias para desenvolver essa educação de qualidade que a gente busca. E eu acho que eles ficaram interessados em trabalhar na fundação, viu? João, alegria, assim, né? Eu também estou interessada, viu, minha gente? Queria só dizer isso. Porque eles falaram assim, o que é necessário para ser funcionário da Fundação Roberto Marinho. Olha.
Olha, na verdade, é simples, tá? É óbvio, também, assim como trabalhar lá é parecido como trabalhar em uma outra empresa, não é? Também para se candidatar a um trabalho lá é bastante parecido, né? Vamos perguntar se vão fazer um teste com você, para você escrever, responder perguntas, vai fazer uma entrevista com a pessoa que contrata. Então, são coisas que a gente vai se preparando ao longo da vida e que a gente consegue fazer de uma maneira tranquila. Mas a Karen comentou aqui no início, e é verdade, eu acho que para trabalhar nesse tipo de local, como é a Fundação Roberto Marinho, que a gente está muito preocupado, assim, em mobilizar as pessoas, em trabalhar por algumas causas que são relevantes para a sociedade, né? Então, você precisa ter, assim, uma disposição, você precisa ter uma certa vocação para isso, né? Você tem que gostar de lidar com gente, você tem que estar disposto a dialogar, a se abrir para as conversas, né? Tudo é negociado, tem que ter amor pela causa, Beatriz, é isso aí. Então, assim, e isso não é muito simples, né? Porque na sociedade acaba sendo, às vezes, muito difícil você trazer uma proposta de vamos conversar, vamos decidir juntos, vamos entender qual é a coisa mais importante de fazer aqui para o bem de todos, né? Então, assim, essa tentativa de superar os interesses individuais, de pensar mais no coletivo, em geral, ela dá muito trabalho, né? Então, a gente tem que ter uma abertura para isso, tem que ter paz, tem que ter tranquilidade, e você tem que acreditar, sabe, assim? Existe uma palavra difícil para isso, que eu acabei de dizer agora, que é resiliência, né? Você tem que acreditar que você pode insistir em algumas coisas importantes que você vai conseguir fazê-las acontecer, né? Isso é importante para a nossa vida em geral, né? Mas para trabalhar no tipo de ambiente que a gente trabalha, precisa muito acreditar, né? Porque se você é vendedor, por exemplo, é um pouco mais simples, né? Você está lá, você vende as coisas e tal, esse mês você vendeu muito, aquele mês você vendeu pouco, você se esforça, você faz alguma coisa, né? Mas se você está trabalhando mais para o interesse comum, fica mais difícil. Não desistir dos sonhos, como foi comentado no chat agora, porque eles são importantes, né? Né, Sidney? E mais do que não desistir dos sonhos, você se preparar para concretizar os seus sonhos, porque eles também não vão acontecer se você não se preparar para isso, se você não brigar por eles, né? Você tem que acreditar neles e você tem que fazer alguma coisa, concretamente. Às vezes o seu sonho depende de mais estudo, às vezes o seu sonho depende de falar com as pessoas certas, às vezes o seu sonho depende, né, de várias coisas. Então, a gente precisa sonhar, acreditar no sonho e trabalhar pelo nosso sonho, né? Eu diria a mesma coisa, assim, acho que acreditar nos valores e na missão da fundação não é fácil, porque você trabalhar com a população, para uma população que está excluída, que ninguém enxerga, que está invisibilizada, né, que ninguém enxerga, está ali no cantinho, não incomoda, deixa ela ali, e você trazer para essas pessoas oportunidade, isso às vezes incomoda muita gente. Então, você acreditar nisso, e tem uma coisa também, viu, gente? Ter disposição para estudar, sempre. A gente é funcionário, estamos na fundação, e isso exige da gente uma atualização constante. O tempo todo a gente tem que estar estudando, né? Se apropriando, melhorando, ampliando. Isso como o João diz, assim, isso é para a vida da gente. Em qualquer canto que vocês forem trabalhar, estudem sempre muito, porque é o que pode tirar a gente de qualquer lugar para um outro que a gente deseja. Eu só queria destacar aqui o carrossel de emoções que está sendo esse chat. Ora eu estou super emocionada lendo o Rede, ora eu estou morrendo de rir. Tá ótimo aqui. Eu só quero saber quando é que João vai abrir as inscrições para a Fundação João Alegria. Eu aviso a vocês, viu, gente? Eu acho muito importante. Todos aprendizes legais lá, da Fundação João Alegria. Nossa causa vai ser o bom humor. Necessário. Menos ódio e mais amor. Necessário.
Perfeito, perfeito. Perguntaram aqui também se nos projetos da Fundação vocês adotam novas tecnologias na sala de aula. Eu acho que seria muito importante, nesse momento, vocês compararem, né, o que seria essa sala de aula da Fundação Roberto Marinho, né, as salas de aulas espalhadas pelo Brasil, e a sala tradicional, que se conhece, né, de uma escola mais tradicional, vamos dizer assim. A Cris Macedo já se inscreveu para a entrevista lá, já está anotado aqui. O que acontece? Nós acreditamos na tecnologia como uma aliada da educação, tá? Isso é muito importante. O que a gente não pode misturar? A tecnologia sozinha não resolve os problemas da educação, tá? Ela é uma aliada da educação, tá? E a tecnologia que está na escola sem um projeto pedagógico, né, adequado, ela atrapalha, ela não ajuda, ela só atrapalha, tá? Então, toda essa coisa, assim, de que comprar o equipamento vai resolver o problema, não vai não, tá? Esquece essa história que isso aí é roubada, tá? De qualquer maneira, a gente acredita lá na Fundação numa sala de aula muito rica em tecnologias, né? Muito rica em tecnologias, que tenha recursos tecnológicos disponíveis para que eles sejam usados de uma maneira bacana na hora que eles são necessários. Então, a gente sempre tenta dispor na sala de aula de um bom projetor multimídia, ou então de televisores muito bacanas, computador, né? Sempre que possível jogos, né? Várias coisas desse tipo. Só que a gente gosta de ter muitos tipos de tecnologia, tá? Então, não só as digitais. A gente gosta de uma sala de aula muito rica, com muitos materiais, sabe? Materiais para a gente construir maquetes, fazer coisas em conjunto, pintar, inventar coisas, né? Se expressar artisticamente, roupas, fantasias, né? Então, assim, que essa sala seja realmente muito rica e muito repleta de materiais e tecnologias, para que a gente possa transformar esse momento em que a gente estuda e aprende num momento de muita criação, expressão, manifestação, né? Construção de todos que estão ali. Para isso, a gente tem que ter as ferramentas, tá bom? É assim que a gente pensa. Um debate que eles estão fazendo aqui no chat é quem colocaria a ordem na sala se tirassem os professores. Exato. Mas acho... colocar a ordem é provocar o interesse, né? A função do professor, né? Isso, a função do professor não é ser aquela figura que vai organizar, que, né, vai colocar a ordem ali na sala. É mais do que isso. É promover esse interesse dos alunos. Eu me lembro quando a gente começou a colocar, a implementar o telecurso que João falou para vocês, né, como uma proposta pedagógica em alguns estados, a televisão começou a ir para dentro da sala de aula, para usar as teleaulas que a gente chama, né, que são os DVDs das disciplinas. E no processo de formação com os professores, o que o professor mais trazia para a gente como receio era se ele ia ser substituído pela televisão. E o nosso trabalho sempre foi de fazê-lo entender que o mais importante dentro da sala são os estudantes e o professor. A televisão é mais uma ferramenta, é mais uma tecnologia que ele pode utilizar desde que esteja e faça parte do seu planejamento. Né? Jamais nenhuma tecnologia vai substituir a importância da mediação que o professor pode desenvolver em sala, estimulando os estudantes para que eles aprendam, para que eles tenham autonomia também de buscar o seu aprendizado, porque não é o professor que vai botar na cabeça do estudante o que ele tem que saber, o que ele não tem que saber, o estudante tem que ter esse interesse também, né? Então, nada substitui essas duas grandezas dentro de sala, que é o professor e o estudante. Perfeito. Falando agora especificamente sobre a pandemia, né, sobre esse momento em que estamos vivendo, como vocês percebem essa expansão desse vírus, em que a influência dele sobre a educação? Eu acho que tem um meme, sabe, cara, que é muito bacana. Que é assim, quem mudou a sua empresa?
Aí vem em primeiro lugar assim, o seu chefe. Em segundo lugar, diz assim, a pessoa dos recursos humanos. Em terceiro lugar, vem assim, o gerente de TI, de tecnologia. Em quarto lugar, vem assim, o coronavírus. E aí vem marcadinho no coronavírus, entendeu? E é um pouco verdade, tá? Então, tipo assim, ninguém sabia que ia ter coronavírus. Quem é que sabia que ia ter coronavírus, entendeu? Isso pegou a gente de surpresa, isso transformou a nossa vida. Então, ninguém estava preparado para isso. Toda vez que alguém fala que eu vejo, eu não estava preparado, eu também não, ninguém estava preparado. Né? No entanto, o coronavírus provocou tanta coisa, tanta mudança, tanta aceleração, que eu acho que ele vai produzir um grande efeito de transformação na educação, tá? Vai depender de nós, professores, estudantes, diretores, gestores escolares, que esse efeito seja para o lado bom, porque esse efeito também pode ser para o lado ruim, tá? Então, a gente tem a chance de aproveitar algumas coisas que estão acontecendo para fazer um efeito para o lado bom. E agora eu vou filosofar mais um pouco, como eu disse aí no chat. A questão é a seguinte, por exemplo, muitas famílias estavam um pouquinho afastadas da educação dos seus filhos, tá? No entanto, a pandemia acabou enfiando de volta lá dentro da casa da família a educação. O pai, a mãe, outras pessoas da família têm que conviver com a questão da educação diariamente. Não tem como escapar daquilo. Disputa o computador com o filho, tem que arrumar um tempo para dar uma explicação, e vira uma confusão danada. Então, a educação voltou a entrar na casa das pessoas. Quando a gente voltar a frequentar as escolas, seria muito bom se a educação continuasse com esse apoio das famílias, entendeu? Esse apoio intenso, super presente, com a família até brigando com a escola, não importa, mas que ela tivesse uma participação presente. Então, é um tipo de exemplo de algo que a pandemia acabou provocando e que a gente precisa tentar levar. Tecnologia. Muitas escolas, muitas redes estavam muito descuidadas com isso, não tomando providência nenhuma. De uma hora para outra, tiveram que tomar várias providências, tá? Mas é claro, ninguém havia se preparado, então tem muita coisa dando errado, é normal, né? Quando terminar isso, poxa, vamos tentar manter a tecnologia por perto de um jeito certo, né? Então, eu acho que o coronavírus vai transformar a educação, tá? E nós precisamos fazer com que seja uma transformação para melhor. Eu acho que tem um ponto muito positivo também, gente, assim, a escola conseguiu manter o vínculo com seus estudantes, né? Mesmo eles estando em casa, mesmo os professores estando em casa e a escola estando fechada, teoricamente, né? Mas esse vínculo é mantido, todo dia a gente tem esse contato com o nosso professor, então a gente está todo dia aprendendo um pouco mais. Isso vai ser muito importante para essa volta, para esse retorno. É isso. Que eu tô vocês correndo louca para ver o chat aqui. João já está vendendo um livro também, tá, cara? Também. Gente, o cara foi, eu tô achando que ele fez marketing, minha gente. É o livro de filosofia da Fundação do João Alegria. Foi design não, viu, gente? Ele fez foi marketing mesmo. Foi marketing. Muito bem. Como a Fundação está contribuindo nesse momento de pandemia? Nossa, nós estamos contribuindo bastante. A gente está ajudando muitas redes educacionais, com materiais, com metodologias, tá? A gente tem participado demais, trabalhado 15 horas por dia, todos os dias, para poder dar conta de contribuir com todos esses parceiros. Estamos contribuindo demais. Inventamos várias coisas novas, produzimos coisas novas, lançamos sites, jogos, cursos de formação à distância. Nossa vida está muito animada. Formação de professores pela plataforma, né, João? Muitas coisas. Trabalhando bastante. E vocês acabam de comentar também uma das perguntas, né? Iniciaram o comentário sobre uma pergunta aqui que fala o seguinte: como vocês planejam incentivar a educação integrada e igualitária no cenário da pandemia de Covid-19? Para esses diversos instrumentos que estão sendo lançados e os que já estavam
trabalhando também, né, na fundação. Uhum. A gente tem pensado nisso sim, sabe, Carolina? Então, no que nós conseguimos fazer, a gente tem inventado coisas, né? Por exemplo, nós temos um projetinho chamado Telas Abertas, que ele foi desenvolvido, a gente adaptou todos os nossos materiais para entrega por WhatsApp, tá? E a nossa preocupação era chegar nas famílias, principalmente nas famílias que não têm conexão com a internet, e não só por causa da questão da educação, tá? Mas também, assim, para contribuir um pouco com essas famílias a pensar, por exemplo, como é que elas reorganizam o orçamento doméstico, como é que o dinheiro vai dar para tudo, como é que ela resolve problemas, por exemplo, de brigas dentro de casa, que começaram a aparecer agora porque todo mundo fica trancado dentro de casa. Então, tem várias questões aí muito importantes que a gente tem atuado bastante, tá? Falando nessas questões, eu acho que realmente eles ficaram muito interessados de participar ativamente da fundação, viu? Porque eles perguntaram também como a pandemia tem impactado a Fundação Roberto Marinho financeiramente. Demais. Ela impacta demais. Não é diferente um pouco das outras empresas, tá? Porque, em geral, nas empresas, você tem, assim, as empresas precisam vender, elas precisam prestar os serviços, né, para poder ter a entrada de recursos e elas continuarem com uma vida econômica saudável, certo? No nosso caso, o impacto não é assim imediato, tá? Porque uma organização como a nossa, ela vive de doações, certo? De doações que as empresas fazem. Então, por exemplo, as empresas que eram do Roberto Marinho, hoje são dos filhos do Roberto Marinho, todos os anos fazem uma doação para que a fundação continue existindo, porque a fundação não vende, assim, ela não vive de comércio, né? Ela vive dessas doações, tá? Então, nesse momento, vamos dizer assim, a gente já tinha começado o ano, nós já havíamos recebido os recursos para o ano, tá? Então, a gente não sente o impacto da pandemia nesse primeiro momento, mas as empresas que fazem doações para a gente estão tendo problemas, porque diminuíram muito a sua arrecadação de dinheiro, certo? Então, no ano que vem, quando chegar a hora da gente receber as nossas doações, é que o impacto vai chegar para nós, tá? Então, a gente tem que se preparar, economizar, pensar o que fazer, né, tomar algumas iniciativas para poder a gente conseguir atravessar o ano que vem, assim, onde o impacto vai ser maior. Certo. Falando sobre futuro, eles também perguntaram, após o término da pandemia, vocês pretendem continuar com o projeto? Com esses projetos, sim, nós descobrimos muitas coisas bacanas, que a gente não fazia ainda e que a gente começou a fazer por causa da pandemia. E a gente não vai deixar de fazer isso nunca, tá? São coisas que a gente descobriu agora que a gente vai manter. E na sua visão, quais são os desafios que a educação irá vivenciar no retorno às aulas presenciais? Os desafios têm a ver um pouco com aquilo que eu comentava ainda agora. A gente está experimentando muitas coisas novas, muitas coisas que não estavam planejadas e que acabaram acontecendo. Então, quando a gente começar a reabrir as escolas, a gente vai precisar dar uma arrumada em tudo isso que a gente está fazendo, que não estava exatamente planejado e que muitas vezes não foi feito exatamente da melhor maneira, tá? Então, a gente vai precisar arrumar essa casa bonitinho, colocar tudo no lugar certinho para a gente seguir contentes, tá? Então, para mim, o maior desafio é reencontrar, vamos dizer assim, esse ponto de equilíbrio da escola, tá? Entre família e escola, entre professor e estudante, entre professor e gestão da escola, entre tecnologia e educação, a questão dos protocolos sanitários que a gente vai ter, né, vai ser tudo diferente, a gente vai passar um tempão tendo que usar máscara na escola, então como é que vai ser isso, entendeu? Sem poder fazer aquelas coisas que a gente adora, né, correr, jogar futebol, se abraçar, né, fazer... Assim, a gente vai ter que reaprender tudo, isso é muito desafiador.
Eu acho que tem um acolhimento muito bom, porque o medo da contaminação, o medo das coisas ainda vão estar rodando ali, rodeando a gente um pouco. Então, a escola tem que se preparar para ter um acolhimento muito, muito legal com esses estudantes, com as famílias, com os professores, e os estudantes têm que ter uma consciência do quanto que vão ter que se dedicar também para aproveitar esse tempo presencial que a gente não teve agora, para no retorno a gente dar mais qualidade a ele, né? Isso. E falando sobre aulas presenciais, eles perguntaram aqui no chat se a Fundação ela realiza as aulas presenciais. Ah, sim, nós temos uma escola. É a unidade escolar da Fundação Roberto Marinho. Nós temos uma escola. É bem legal a nossa escola, bem diferente a nossa escola. Usa a nossa metodologia. Então, nós estamos com os nossos alunos em casa. Eles não têm acesso à internet, né? E a gente tem trabalhado com eles de uma maneira muito alternativa, usando materiais impressos que eles recebem e acompanhando as atividades por WhatsApp. E a gente está falando de Rio de Janeiro, né, João? Rio de Janeiro. Eles não têm acesso à internet, olha só. Então, aí como a Carol colocou, a gente tem que pensar que isso está muito próximo da gente, né? Não é só nos interiores do nosso Brasil, né? Isso. E uma última pergunta que chegou no nosso chat também, se o telecurso, que era dessa fundação, se ele deixou de existir. Eu só pedi para que vocês comentassem um pouco sobre o telecurso. Você já disse que tem um projeto para que ele seja regravado, né? Sim, mas ele existe, ele está ativo e ele funciona. Muitas pessoas utilizam, tá? A gente vai renovar por uma questão de ter ele novinho, mas ele existe e tá tudo bem com ele, então ele continua existindo, tá? Firme e forte. Gente, infelizmente, acabaram as perguntas. Infelizmente, nós já extrapolamos aqui até o tempo que a gente tinha solicitado para eles, né? Vocês estão num momento de correria muito grande, né, na Fundação. Mas eu queria agradecer imensamente esse momento em que vocês puderam parar, né, dar todo esse brilhantismo para a gente nessa tarde, fazer a nossa quinta-feira tão diferente. Então, eu queria realmente, de coração, agradecer muito a vocês por toda essa atenção que vocês prestaram para nós, né? Desde o primeiro momento que eu perguntei se poderia acontecer, vocês já de imediato já se dispuseram. Foi maravilhoso para nós. Acredito que os alunos, vocês podem perceber aqui também pelo chat que eles estão... Queria que eles abrissem a câmera para a gente poder olhar para eles também, se né? pudessem, por favor. Eu queria só encerrar aqui a minha, né, fala nesse momento gravado, falando para vocês sobre um livro que é de um seguidor de Paulo Freire, esse pesquisador, esse cientista pouco conhecido, né, Karen? Paulo Freire, na educação. Vou falar aqui sobre um seguidor dele, que é o Moacir Gadot, em que ele fala no livro dele sobre a boniteza de um sonho. Né? Ele fala de ensinar e aprender com sentido. Então, logo no início, Moacir, ele responde a uma pergunta que é: por que ser professor? Então, ele fala o seguinte: a beleza existe em todo lugar, dependendo do nosso olhar, da nossa sensibilidade, dependendo da nossa consciência, do nosso trabalho e do nosso cuidado. A beleza existe porque o ser humano é capaz de sonhar. Então, vocês representaram bastante essa boniteza do aprender e ensinar. Muito obrigada, gente. Ela fez a gente chorar no início e quer fazer a gente chorar no final também, João. A gente que agradece, eu vou falar primeiro, depois o João finaliza aí. Eu queria agradecer imensamente, foi uma tarde muito feliz de estar com vocês. Agora ver o rostinho de vocês, né? A gente aprende muito nesses momentos e é muito como o João diz, a gente, com certeza, vocês têm muito mais
que nos ensinar, vocês jovens, do que a gente a vocês. Então, obrigada pela oportunidade, Carol, professora Cris, o Instituto Santos Dumont. Foi muito bom trocar essa experiência aqui com vocês. Bom, nós já concluímos aqui que esse cara aí me copiou, né? Escreveu esse negócio. Então, o negócio não está justo, né? Mas é isso, gente. Obrigado. Uma delícia estar aqui com vocês, alegrando o nosso dia, nos enchendo de esperança e de muito bom humor, e vamos seguir daqui para frente. Não desistam, tá, pessoal? Está um momento meio chato da vida, com a gente trancado em casa, mas vamos seguindo, vamos compartilhando nossos sentimentos, vamos interagindo. Daqui a pouco a gente sai do outro lado, sai renovado, e tomara que a gente aprenda com isso, tá bom? Estudem muito, estudem sempre, leiam bastante. Vamos buscar tudo que vocês querem na vida de vocês, acreditando que o estudo transforma. Pessoal, estudo, mas, pelo amor de Deus, se divirtam também, tá? Não fiquem Lógico, estudar é diversão também. E marca outra aí que a gente volta, tá bom? Um beijo. Por favor. Eu vou só interromper aqui a gravação. Um minuto.